A Fórmula 1 se prepara para em 2026 enfrentar uma de suas maiores mudanças na história. Isso graças ao regulamento técnico que vai ser alterado para a próxima temporada e, obviamente, né, isso vai trazer muitas novidades, novidades que a gente já conhecia há algum tempo, mas também algumas novidades que foram reveladas recentemente pela FIA. Vamos então falar um pouco primeiro sobre esse regulamento e depois sobre o que a FIA e a Fórmula 1 prometem fazer para evitarem algum tipo de dor de cabeça ou preocupação que as equipes já estão demonstrando, mesmo ainda na metade, praticamente da metade da temporada 2025. Bom, o regulamento ele prevê algumas alterações gritantes, podemos dizer assim, em termos aerodinâmicos e também e principalmente em termos de construção da unidade de potência do motor. Em termos aerodinâmicos, a grande mudança, as duas grandes mudanças são o fim do efeito solo e o fim do DRS. Portanto, né, já apresenta dois desafios aí o novo regulamento para as equipes, dois desafios completamente diferentes dos que eles estão enfrentando já há algum tempo, né, digamos assim, na Fórmula 1. Lembrando que o regulamento anterior entrou em vigor em 2022, o regulamento atual, na verdade, né, o anterior se encerrou em 21, entrou lá em 17, tivemos mudanças significativas também desde então, né, com a introdução do halo a partir de 2018, mas a mudança, né, de 21 para 22, ela foi impactante, mas não tão gritante quanto a de 25 para 26 promete. E a grande diferença, o grande ponto, o grande aspecto que é preciso ser mencionado é na composição do motor. Em termos aerodinâmicos, sim, algumas diferenças. Mas em termos de composição do motor, a grande diferença e o grande ponto de discussão é justamente a distribuição entre o motor a combustão e o motor elétrico. Hoje, 20% elétrico, 80% combustão, mas em 2026 vai para 50-50. Portanto, é um motor completamente diferente do que a gente vê na Fórmula 1 atualmente. E óbvio que quando há uma mudança de motor tão grande assim, como aconteceu no regulamento anterior do anterior, que eu tinha mencionado aquele de 2017, antes disso, em 2014, começou a era híbrida, a parte elétrica apareceu nos carros de Fórmula 1 e aí a gente teve um domínio da Mercedes ao longo de todo o regulamento anterior, apenas em 2021, que perde, né, o título do Mundial de Pilotos para o Max Verstappen, mas ainda vence o Mundial de Construtores. Então, uma era completamente dominante. A Fórmula 1 teme que isso vai acontecer de novo. Algumas equipes e pilotos também falaram sobre esse medo, esse receio, e de novo a Mercedes aparece como uma das grandes favoritas em termos de motor para o ano que vem. Então a Fórmula 1 e a FIA cederam a essa pressão, a esse medo, a esse receio, a essa dor de cabeça e já tomaram algumas providências. A principal providência, a nova medida adotada e divulgada também esses dias pelo Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, se chama Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização. É um conjunto de medidas que vai servir como uma forma de equilibrar o jogo. Ou seja, as equipes que estiverem muito atrás, e a FIA estipula isso em 3% abaixo da potência máxima, e a potência máxima sendo a equipe que começar mais forte, né, o motor começar mais forte, o time começar lá na frente, qualquer equipe com 3% abaixo dessa potência terá direito a essas medidas. E quais são essas medidas? São tempo adicional de teste, ou um orçamento adicional até para desenvolver novas atualizações, poder mexer em componentes da unidade de potência. É bem verdade que isso é um pouco limitado, né? Uma vez que você mexeu em alguns componentes, você obrigatoriamente vai precisar ficar um tempo sem mexer neles de novo, então não é como se fosse, né, qualquer tipo de alteração que você pode fazer quantas vezes quiser. Há alguns tipos de limite, mas ainda assim, equipes que estiverem entrarem com o pé esquerdo em 2026 já vão ter uma vantagem no desenvolvimento e na atualização em relação às equipes que começarem bem o ano que vem. Isso parece até uma ideia boa para evitar esse tipo de domínio, mas é claro, gera uma preocupação com corridas artificiais, fabricadas, né, quase roteirizadas na Fórmula 1, e é exatamente esse termo que o Lando Norris usou para expressar sua preocupação, né? Ele teme, ele falou em entrevista recente que teme por corridas roteirizadas, artificiais na Fórmula 1, e essa medida parece exatamente caminhar para esse lado. É quase como um BOP, e o Tombazis até fala sobre essa questão do BOP, do balanço de performance, falando que isso não é um BOP, né? E de fato, né, o BOP, para quem não sabe, é muito visto no Endurance, Mundial de Endurance, IMSA Sports Car, o Le Mans Series, que inclusive vocês acompanham aqui no Grande Prêmio na GPTV com imagens, transmissões ao vivo e com imagens. No Endurance isso é extremamente normal.
mas são medidas mais diretas. Ao invés de dar mais tempo de teste, mais orçamento para as equipes se atualizarem, eles regulam o peso do carro, regulam a potência, o tanto de energia virtual que cada equipe, cada carro tem à disposição no tanque de energia virtual, então também consegue controlar os extintos, então é muito mais direto o valor de performance. Nesse caso, não vai afetar o peso, a potência de nenhum carro, mas vai dar a possibilidade de carros que estão lá atrás mudarem isso por conta própria, né? Terem mais tempo de teste, mais dinheiro para fazer esse tipo de mudança, esses tipos de atualizações. Portanto, há essa preocupação internamente e também externamente de que as corridas podem ficar um pouco fabricadas demais. Mas quero saber de vocês também. Claro que essas medidas são uma resposta a uma preocupação bastante precoce por parte do paddock, mas ao mesmo tempo mostra que a FIA está ouvindo e está preocupada assim com 2026. Será que o regulamento do ano que vem, por mais que a FIA e a Fórmula 1 falam que não tem nada demais, que não estão preocupados, que não estão ouvindo críticas, mas aí trazem essas mudanças repentinas e até de certa forma significantes, será que a FIA de fato está tão despreocupada assim com o regulamento? Ou será que a gente vai ter uma Fórmula 1 em 2026 um tanto quanto superficial e até de certa forma chata, monótona, porque pode ter aquele domínio, pode ter aquele esforço para salvar algumas equipes e no final das contas não vai mudar absolutamente nada e a temporada tende a ficar bastante cansativa. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas quero saber de vocês também. Deixem aí nos comentários, participem do vídeo, deixem, é claro, o seu like. E se não forem inscritos no Grande Prêmio, aproveita a oportunidade aí também para deixar a sua inscrição. E é claro, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos antes da temporada começar e também, é claro, quando 2026 chegar de vez.